Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista e também demais irmãos e irmãs de outras igrejas evangélicas ou não. E a você, meu querido amigo, amiga, você que está nos assistindo. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em São Paulo, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E como ainda devido à quarentena imposta no estado de São Paulo e a nossa região especial, como eles dizem, na fase vermelha, nós não podemos ainda voltar a realizar os cultos no templo. Então chegamos até você e o desejo nosso é abençoar a sua vida através da mensagem da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para essa ocasião, eu quero tomar o texto de 1 Reis, capítulo 19, os versos de 1 a 9, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versos de 1 a 9, para a gente falar sobre o tema: Deus sempre responde às orações, mas nem sempre como nós pedimos. Eu vou repetir. Deus sempre responde às nossas orações, mas nem sempre como nós pedimos. Eu assisti ao culto na Primeira Igreja Batista da Freguesia, lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, onde meu tio, o pastor Jonanias Menezes, é o pastor da igreja, e foi a irmã Ana Cláudia, a minha prima, que é educadora religiosa na igreja, estava ministrando e ela mencionou esse texto de 1 Reis 19, não esse especificamente, mas quando Elias subiu ao céu, levado por Deus, e deixou a tarefa do ministério profético com Eliseu, o seu sucessor. Então, lendo o texto no dia seguinte para uma devocional, eu me deparei com a narrativa do capítulo 19 e eu percebi essa realidade. Deus, sim, sempre responde às nossas orações, porém, nem sempre, e amém por isso, Ele responde da maneira como nós pedimos. Orar da maneira correta é sempre um desafio. A Bíblia diz que às vezes nós não sabemos como orar e o que pedir e como pedir. O apóstolo Tiago vai dizer em determinado momento que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal e a intenção não é a glória de Deus, não é o louvor, a gratidão a Deus, a adoração a Deus que ouve e responde às orações, mas sim nosso próprio deleite, a nossa própria alegria. Mas nós temos esse desafio de orar e, como eu já falei num vídeo anterior, temos que orar com a motivação correta. E as nossas orações devem ser para o propósito de Deus. Esse texto, na verdade, a narrativa começa em capítulos anteriores, em especial o 18, a batalha entre o profeta Elias e os profetas de Baal, quando ele sai vencedor naquela batalha. E o povo pôde perceber e entender que só o Senhor é Deus. E que Baal e o seu séquito, o seu panteão de deuses, na verdade, eles não são nada. Não passam de imagens idolatradas, veneradas, mas que não conseguem responder orações, que não conseguem fazer milagres e abençoar a vida de ninguém. Depois dessa vitória, quando você vem para o capítulo 19, você vai perceber que o profeta sofre ameaça de morte. A rainha Jezabel, mulher de Acabe, no verso 2, você verifica isso, ela mandou uma mensagem para o profeta dizendo que ela queria ser castigada pelos deuses se ela não matasse o profeta, como aqueles profetas de Baal haviam morrido, porque o Deus deles não era Deus coisa nenhuma e não protegia de nada. A partir daí, você chega no verso 3 e percebe que o profeta ficou
deprimido, ele teve medo, ele fugiu e se embrenhou, vamos dizer assim, no deserto, né? E ele andou um dia no deserto para tentar, de alguma maneira, preservar a própria vida, para não morrer, porque ele estava com medo, ele fugiu. E isso é sintoma de depressão, depressão profunda, uma situação, um estado de depressão bem profunda. E ele queria, então, preservar a vida. E aí o profeta faz uma oração, e nessa oração que ele faz, no verso 4, eu tenho a convicção, eu chego à convicção de que realmente ele estava deprimido, porque a oração que ele faz foi assim: Senhor, tira a minha vida. Senhor, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo de uma árvore, como quem diz assim, né, esperando a morte chegar. Essa condição de chegar a orar pedindo a morte, na verdade expressa uma ideação suicida. E essa ideação suicida, ela surge sim de um estado de profunda depressão. E ele já não considerava nem com nenhum valor a sua vida. Ele disse: eu já tive o bastante, eu não sou melhor do que ninguém, então eu posso morrer. Depois de uma grande experiência com Deus, depois de uma vitória poderosa da parte de Deus, em que o altar do sacrifício, o animal que estava ali para ser sacrificado, estava cheio de água, ele mandou jogar bastante água em cima, e ele fez uma oração pedindo que Deus provasse que era o único Deus, e veio fogo do céu e queimou tudo, inclusive a água que estava alagada em volta do altar. Mas quando recebeu uma ameaça de morte, talvez por estar cansado, desgastado, emocionalmente abatido, ele teve medo. Ele pensou em fugir. E ele entendeu que era melhor para ele morrer. Essa oração foi feita com a motivação errada. E a partir daí nós podemos aprender o fato de que Deus sempre responde a oração que nós fazemos. Mas, inclusive, podemos também aprender a razão de que algumas vezes ele não responde da forma como pedimos, porque ele tem algo muito melhor para nós. Algo muito superior. E aí, quando você olha o texto, você se depara com o verso 5. Ele deitado, esperando a morte, pedindo a Deus para morrer, e aí Deus, naquela condição, mandou um anjo vir e tocar nele. E o verso 5 diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Desculpa. Elias olhou ao redor, diz o texto, e ele viu um pão assado sobre brasas, quente, e um jarro com água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Deus tinha dito para ele se levantar e comer. Ele fez. Depois ele deitou de novo. Ou seja, nesse aspecto aqui a gente pode entender que a primeira reação do profeta, e isso é uma das razões porque Deus não responde às nossas orações do jeito que pedimos, é porque não existe meia obediência ou quase obediência, obediência por etapas. Ele não fez o que Deus tinha dito para ele. Deus mandou ele ficar em pé, foi uma ordem no imperativo: levante-se. Ele se levantou até comer e se saciar, depois deitou de novo. E não foi isso que Deus disse para ele fazer. Ele foi dormir outra vez, contrariando a ordem que recebeu de Deus. Porque a ordem foi para ele levantar, foi para ele ficar de pé, foi para ele se reerguer, se firmar. Mas ele, depois de saciar a fome e a sede, por ter andado um dia inteiro no deserto, deita de novo.
E aí é interessante, porque se você olhar o verso 7, diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. A sua viagem será muito longa. Era para ele levantar, comer, e era para ele prosseguir a viagem, seguir em frente. A ordem de Deus não foi para ele ficar prostrado, não foi para ele continuar ali caído, deprimido, abatido, emocionalmente destruído, como que se tivesse espiritual e moralmente derrotado. Isso não é verdade. Ele havia obtido uma grande vitória dada por Deus contra Baal, contra o povo que adorava Baal, contra a idolatria praticada pelo povo. Ele teve uma grande batalha espiritual e também uma batalha moral. Ele foi honrado por Deus diante daquele povo. Deus não queria que ele permanecesse ali prostrado, abatido, derrotado, sentindo-se derrotado. Deus queria que ele prosseguisse, seguisse viagem, e uma viagem longa. Aí sim, parece que ele levou um chacoalhão de Deus e acordou, despertou, porque o texto diz que ele se levantou, comeu, bebeu, e aí ele se sentiu novamente fortalecido com aquela comida, e ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, no monte de Deus, lá no monte Sinai, segundo do Êxodo capítulo 3. Né? E você pode ver os versos de 2 a 15 de Êxodo capítulo 3, que foi lá no monte Sinai, aonde Deus chamou a Moisés, e aonde Deus se revelou a Moisés, e quando ele perguntou: mas quem é o Deus que eu vou anunciá-la no Egito? Aí Deus disse para ele: eu sou o que sou. E você vai dizer: eu sou, me enviou. Então, quando Deus nos abençoa, e quando Deus responde às nossas orações, não é para a gente ficar prostrado, mas é para a gente ficar fortalecido. Agora, observe, essa oração deve ser um pedido feito diante de Deus com extrema lucidez. E quando nós estamos impossibilitados de obter essa lucidez, nós temos que orar e pedir na nossa oração a ajuda do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós junto ao Pai. E a Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis, para que o Senhor Deus então possa responder às nossas orações. Deus sempre responde, porém, para que ele responda da maneira como nós pedimos, com sabedoria, com base bíblica, guiados, orientados pelo Espírito e não pela depressão, e não pelo sentimento de derrota, de fracasso, não motivados pela vergonha, mas com o desejo de que a nossa oração seja respondida, primeiro, para honrar e glorificar a Deus. Segundo, para proclamar o nome do Senhor e o seu Cristo, nosso único Salvador, que morreu na cruz por nós. E para que as pessoas consigam saber e crer que só há um único Deus vivo, verdadeiro, soberano, que responde às nossas orações. A resposta de Deus às nossas orações, conforme a vontade soberana dele, nunca, eu repito, nunca é para que nós permaneçamos prostrados, atolados num poço sem fundo, numa depressão autodestrutiva. Mas a resposta de Deus às nossas orações sempre era para nos colocar de pé, para nos fortalecer e para nos fazer prosseguir. Não importa a ameaça que sofremos, não importa a crise que enfrentamos, não importa a enfermidade que se abateu contra nós, porque o nosso Deus tem propósito de bênção e de vitória
na nossa vida, assim como teve na vida do profeta Elias. Se você continuar lendo o texto, você vai ver outras vitórias que Deus concedeu ao profeta e depois Deus o arrebatou, o levou para a glória celestial sem que ele experimentasse a morte física. Talvez isso não aconteça conosco, mas com certeza, quando fazemos a nossa oração com a motivação correta, quando obedecemos a Deus de maneira verdadeira, sincera, incondicional, a resposta de Deus é sempre para nos fortalecer, para nos colocar de pé e para nos fazer prosseguir na jornada, obtendo vitórias, respostas às nossas orações, para a honra e glória e louvor do nosso único, poderoso e soberano Deus. Coloque seus problemas diante de Deus agora. Derrame o seu coração. Se quiser, se ajoelhe ou fique de pé. Erga as suas mãos, estenda as suas mãos. O importante é você agora ser honesto, sincero diante de Deus. Se não tem obedecido, peça perdão. Se não tem se levantado, peça a Deus me fortaleça. Mas receba respostas de Deus para prosseguir em vitória. Querido Deus e Pai, eu oro agora, abençoando a vida desses queridos que nos assistem. Esses que ajoelharam, levantaram-se, ergueram as mãos, estenderam as mãos. Esses que pedem a tua cura, a tua libertação, o teu fortalecimento, para que permaneçam de pé e prossigam rumo à vitória, porque receberam do Senhor respostas às suas orações, porque elas foram feitas com fé, com sinceridade, com obediência, segundo a tua vontade, para o louvor da tua glória. Eu abençoo a vida desse querido, dessa querida, a casa dele, a família dele, e peço que a tua provisão se derrame sobre eles, os teus milagres. E eu oro por fé, pedindo essa bênção, em nome de Jesus. Amém.